meus queridos, estou de pé, abramos nossas Bíblias na temática dessa festividade, onde está inserido a Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 30, no capítulo de número 3, e o versículo de número 2. Os irmãos acharam, amém? Amém. Que nos diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Podem sentar, queridos irmãos. Quero, em irmão, agradecer a todos pela oportunidade, a nossa franqueada, a vida do pastor Gilvan, que já ouvi falar muito, mas não tinha tido oportunidade de conhecê-lo. E nessa noite o Senhor nos franqueou. Deus abençoe, é um prazer. Deus continue abençoando também o corpo de obreiros. Que o Senhor Deus continue dando um ministério fecundo, poderoso e profícuo ao nosso amigo e companheiro, pastor Gilson, que nos veiculou para chegarmos até aqui. Quero parabenizar aos nossos adolescentes, aos organizadores, coordenadores, pelo trabalho elaborado. Vocês estão celestes, estão azul, cor do firmamento. Deus abençoe. E também louvar a Deus, tributar ao Senhor nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o reconhecimento a esse Deus que está acima de todas as coisas, que é Senhor dos céus, Senhor da terra, Deus de todo o universo, Deus dos vivos, Deus dos mortos, Deus de toda a existência. Para Ele, nele e por Ele são todas as coisas. A pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esse Cristo que a todos nós nessa noite nos encanta, nos inspira, nos motiva, nos influencia, nos leva ao caminho de adoração, ao Cristo vivo, ao maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, a Jesus Cristo, que nem nesta existência, nem na outra, existe alguém com mais singularidade no céu do que a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo encarnado, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a poderosa sabedoria dos céus, Jesus Cristo. Ele é a expressa imagem exata da pessoa de Deus. Jesus Cristo, que é a revelação dos céus, que é os pensamentos de Deus, que é a riqueza da glória. Jesus Cristo, por Ele é que nós estamos aqui nessa noite, agradecendo a Deus por mais um ano de vitória que o Senhor tem dado a estes jovens, no apagar das luzes dessa festividade, no encerrar deste trabalho, aonde sabemos que a nossa fé está firmada, alicerçada, ostentada, enraizada na santa, justa, pura, cândida e insofismável pessoa bendita de Jesus Cristo. Não existe outro empreendimento, não existe a mais exata sombra de qualquer obra perfeita a não ser Jesus. Jesus é a pedra angular da esquina, que foi rejeitada pelos edificadores, mas colocada e eleita por Deus. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Sem Jesus não teria revelação, sem Jesus não teria cruz, sem Jesus não teria Pentecoste, sem Jesus não teria avivamento, sem Jesus não teria milagre, sem Jesus não teria visão, sem Jesus não teria céu. Com Jesus todas estas coisas são possíveis, porque Ele é a ponte que nos leva a Deus, Ele é a porta que nos leva aos céus, Ele é o caminho que nos leva à eternidade segura. Ele é o ponto final de nossa peregrinação, Ele é o barco que nos leva até o porto de toda a nossa jornada. Jesus
Jesus Cristo. Para o padeiro, Ele é o pão que alimenta. Para o sedento, Ele é a água que sacia. Para o cansado, Ele é a sombra no frescor de uma árvore à base da tarde. Jesus Cristo é o bom samaritano. Jesus Cristo é o amigo mais chegado nas horas incertas e nas horas necessárias. Jesus Cristo é o amigo mais chegado que o irmão. Jesus Cristo é a resposta para todas as coisas. Jesus Cristo é o alicerce da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é a rocha da igreja. Jesus Cristo é o patrono da igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja. Jesus Cristo é o pastor e bispo da igreja. Jesus Cristo é a alegria da igreja. Jesus Cristo é a esperança da igreja. Jesus Cristo é o autor da igreja. Jesus Cristo é o consumador da igreja. Jesus Cristo é a vitória para a alma cansada, é a face da alma remida, é o degrau para a eterna subida, é o segredo total do universo. Então nessa noite, levante a sua mãozinha santa ao santuário da graça e glorifique a Ele, porque Ele é bom. Oh, aleluia. O texto em apreço, o texto em temática, nos diz: devemos pensar nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Amados irmãos, nós estamos vivendo num tempo moderno da velocidade das informações. Como é que é o nome aqui? Mendeley? Cuidado com a ideia. O camarada tem cara que sabe falar bem. Conjunção subordinativa, condicional. Para falar inglês, fala bem português, né? Aprendendo, professor. Deus abençoe. É tão sofisticado que ninguém cantava tantos hinos de uma vez só. Só o jovem, né? Isso porque estava cantando rap, mas a gente estivesse cantando. Mas estavam adorando Deus. E nós estamos numa época sofisticada. Na época do Facebook, na época do Twitter, na época do WhatsApp. Se alguém estiver falando do WhatsApp aí, eu estou falando, porque é como Jesus está falando agora. No Instagram, tome cuidado para não estragar nada. Hoje é a velocidade de informação e a enxurrada de informações. Muita informação, pouco conhecimento. As escolas têm o seu conteúdo curricular de ensino, porém não conteudista. Ensina-se, fala-se muito e ensina-se pouco. Enxurradas de informações. Agora, observe, analise, que a mente humana, para poder analisar tudo isso, segundo diz o especialista, que o ser humano tem a média de mais de 3.000 pensamentos por dia. O que a mente humana trabalha numa velocidade extraordinária? Lembre que não existe computador mais rápido que a mente. O que é que aconteceu com você há 10 anos atrás? Se for bom, você vai sorrir. Se não for, então você lembra a tecla, a mente humana. A mente humana, ela é por si mesmo variável. A Bíblia diz, o escritor Tiago, no capítulo 1, diz de que a mente é como a onda do mar, que não tem firmeza em si mesmo. Ela precisa ser orientada, ela precisa ser veiculada, ela precisa ser norteada. E por isso o apóstolo Paulo, conhecendo isso, pensai nas coisas que são de cima, porque os pensamentos, as ocupações e as preocupações avassaladoras de nossos compromissos diários, dioturno, toma a nossa ocupação. Você quer ver uma coisa? Começa a ficar preocupado, pensando num problema que você precisa resolver, que você não tem solução, e você pensa, aí você não consegue achar uma solução. Quando você pensa que não, a cabeça começa a doer.
o estômago começa a encher de gases, o peito começa a doer, e daqui a pouco a tampa da cabeça quer arrancar, de tanta preocupação. Mas a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. E como gerir, como administrar estas coisas, visto de que nós temos o gene do pecado, nós temos a genética do pecado, somos atingidos pelo pecado, e sabemos de que o apóstolo Paulo chega a dizer no livro de Romanos, no capítulo 7, que o bem que eu quero fazer é este que não faço, e o mal que eu não quero fazer, quando penso que não, já tenho feito. Quem me livrará do corpo desta morte, miserável homem que eu sou? Mas ele responde no capítulo 8, versículo 1 de Romanos, diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Que alívio! Aleluia! Os adolescentes pensam no quê? As crianças pensam no quê? Os adultos pensam no quê? Os jovens pensam no quê? Antigamente, para você ver uma cena pornográfica, você tinha que ir até uma banca de jornal, E os que eram mais desavisados, ou diziam que primeiro olhar é natural, passava na banca, ele passava, mas o olhar ficava. Hoje, você tem facilidade em toda sorte de informações. Se torna até mais fácil para pecar. Ninguém está vendo. Mas ele viu. Há 21 anos, o que é uma criança? Eu tenho uma neta de 2 anos de idade, 2 anos e 2 meses. E ela fala que não é brincadeira, Quando ela quer me quebrar, ela já ganhou esse vovozinho, Chama, cadê a vovozinha? Mas a menina conversa. A criança ela é uma massa fresca, a sua consciência, aquilo que você fala fica marcado. O adolescente também. É por isso que o salmista diz: teus filhos são como a flecha na mão do valente. Você, pai, nessa noite, observe aonde você está dirigindo a sua flecha, porque você tem a herança do Senhor, que são seus filhos. A mente humana, ela é rápida, ela processa rápido, de uma velocidade extraordinária, visto que o computador, para alcançar, ele tem que ser um dos mais sofisticados do mundo. O tempo de armazenamento que a mente tem poder para fazer isso. A criança pensa na mamãe, no cheiro, na presença da mãe, dos pais, dos irmãos, na casa, no brinquedo. Minha netinha vai embora e diz: tchau, amor, tchau, boneca. Pensamento dela. E da meia-idade, do puber, que vem antes do adolescente. No que ele pensa? Não pensa na bola, a garota pensa na boneca, daqui a pouco começa a aparecer o colorido da vida, que vê que não é tão colorido assim, os adolescentes, garoto o garoto de 9 anos, 10 anos, quando chega a 11 anos, até os 11 anos, ele conversa com todo mundo, fala com todo mundo, Quando chega na adolescência de 12 anos, ele abaixa a cabeça, você chega, parece que não conhece ninguém, um fica chorando no canto, o outro fica empurrado, e são fases da vida, O outro daqui a pouco não vai passando, que a adolescência mesmo, segundo os estudiosos, os analistas, a área que toma conta, é dos 12 anos até os 17 anos e 11 meses e 29 dias. Essa é a adolescência. Mas a gente já está tão avançado que na mente de muitos 17 anos é jovem. Não é jovem, é adolescente. Ele tem as suas qualificativas, as suas atenuantes da sua vida. O que o adolescente ele pensa? Ele começa a dar mocinha do rapazinho, e isso que a coisa agora está feia por aí, tem mais do que isso. Mas o sangue de Jesus nos guarda e protege aqueles que confiam na sua palavra. E irmãos, o que acontece com esses jovens? Todos os jovens têm algo chamado, dentro do conceito teológico, conversão biológica. O que é isso? É aquilo que nessa fase de idade, você se dedica a algo. Um gosta de cantar, um gosta de pregar, o outro gosta de estudar,
O outro gosta de fazer exercício com padrão. O outro gosta de falar. O outro gosta de tocar. Você vê um jovem, por isso, se ele gosta de tocar, está com o violão nas costas para cima e para baixo. Se ele gosta de esporte, está com skate. Onde ele vai, ele está com skate. Vai para a cama, dorme com skate. Hoje agora tem muito jogo online, os videogames, e tanto nome japonês aí que é difícil de conjecturar os nomes, mas tem tanta coisa que toma conta. Porém, o Santo Espírito, ele observa, ele analisa aquele que aspira a Deus, aquele que deseja Deus, e de dia e de noite o Espírito Santo atenua, influencia, inflama aquele que está na sua casa e usa este momento biológico para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. Eu lembro-me quando eu cresci na igreja, pastor Giovanni, cresci nesses bancos da igreja, dava perturbação para o diabo da igreja, não amava. Meu pai era auxiliar da congregação, ele saía e dizia: Romário, lá no meu curso, fica olhando meus filhos. Qual? Todos os 9. Aí nós ficávamos lá no último banco, eram os mais crentes da igreja, pelo avesso. Tanto pato só misericórdia. Tem uns filhos crentes só graça, você vai ler. Mas deu certo, chegamos aqui, ficamos aqui, a graça de Deus nos alcançou, glória a Deus. E eu lembro que quando o Romário ia tirar a oferta, que ele ia lá para a secretaria, nós perfilávamos um atrás do outro, saía lá fora. E quando ele voltava, que ele não via a gente, ele olhava lá na rua, nós estávamos atrás de um poste, um atrás do outro, para ver se ele não esperava, para ver se ele não via. Mas eu lembro daquele senhor, quanto trabalho todo de cabeça que eu dei para ele. Mas os cuidados do Espírito Santo na nossa vida alcançou a misericórdia em minha vida, glória a Deus. Muitos de meus amigos já partiram, alguns estão presos, ou perderam o sentido da vida, mas a graça me alcançou e eu estou aqui nessa noite para louvar a Deus por isso. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu amado, do meu pai, que quando é aquele camarada bravo, que quando ele olhava para nós, um olhar dizia 20 palavras, a gente já calava, O Justo conhece ele, glória a Deus. Eu segui um pouco isso aí, porque se a gente mudar muita coisa, se estraga. Mas a Bíblia diz: ensina o maninho no caminho que deve andar, porque quando ele vier crescer, dele não desviará. Bendito o nome do Senhor. E eu lembro que quando eu comecei a querer ganhar almas para Jesus, aos 16 anos, falando de Jesus para os amigos, e naquela época não tinha tanto televisão como se tem hoje, meio essas mídias televisivas, como se tinha, mas nem tanto. Se alguém quisesse ver um filme aí do Super-Homem, do Homem-Aranha, era gibi. E nós líamos muito gibi. Todo mês meu pai jogava uma caixa de gibi fora, e nós íamos lá comprar mais. E nós líamos. Era bom, pelo menos o povo lia mais do que hoje. E eu lembro que eu fui pregar o evangelho com um rapaz, e ele era oriental, japonês, não queria muito saber de Jesus, e eu sabia que ele lia muito gibi. E disse: rapaz, na igreja, no reino de Deus, na casa do Senhor, tem super-homens. Tem aonde? Tem super-homem, rapaz, homem de força extraordinária. Conversa é essa? O nome dele é Sansão. O homem é tão poderoso que ele ajuntou 300 apóstolos de uma vez. Sabe aquele camarada tochumano assim? Sei. Pois é, na Bíblia tem. O nome dele é Elias, é o profeta do fogo. Ele clamava, o fogo descia. E Deus ainda tem heróis na sua casa. Pois a Bíblia diz na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, que esses homens e mulheres palmilharam na terra. Mas, amados irmãos, o que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Os que tiveram cuidado de ler o capítulo todo do livro, capítulo 3 de Colossenses, aqui o apóstolo Paulo chega a dizer assim: naquilo que é bom, naquilo que é justo, nisto pensar, com cânticos espirituais, salmos, entre vós e consigo mesmo no Senhor. No capítulo 5, versículo 18 de Efésios diz: não embriaguei-vos com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 19: como é que eu sou cheio do Espírito Santo, Paulo? A mesma coisa em Colossenses ele responde: cantando e falando entre
entre vós, com salmos, cânticos espirituais e consigo mesmo. Glória a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do poder de Deus? Comece a meditar na sua palavra. O salmista diz no Salmo número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, cuja folha não cai, o fruto da estação própria. É tudo que fizer prosperará. Aleluia. Eu estava observando alguns dos irmãos cantando aqui, e alguém, porque existe a fé, você recebe pelo impacto da unção. Agora, você conserva o que recebeu se você obedecer, se você guardar a palavra. Porque tem muita gente que recebe bênção, recebe a graça de Deus, mas não mantém, porque não está alicerçado na palavra. E Jesus disse que compararia o homem que ouve a sua palavra e aguarda com aquele que edificou a casa sobre a rocha, um firmamento, um lugar onde vem o vento e a chuva não tem para derrubar. Se você nessa noite quer ser cheio do Espírito Santo e guardar o que tem recebido nesses 3 dias aqui, é preciso ter raiz. E para ter raiz é só andar com Jesus. E para andar com Jesus tem que obedecer a palavra. E para obedecer a palavra tem que cumprir o que está escrito, porque a Bíblia diz que a lei do amor lhe leva ao caminho de vitória. Bendito o nome do Senhor. Tantos crentes vêm na igreja. Escute o que eu vou dizer: isso aqui, esse ajuntamento tem algo poderoso. Isso aqui tem algo espiritual. Esse ajuntamento tem uma unção que destrói todo o mal. Seja qual for o seu problema nessa noite, seja qual for a sua necessidade nessa noite, por causa desse ajuntamento, por causa dessa reunião, por causa desta assembleia, você pode ser alcançado com o favor de Deus e com milagre aqui agora. Aleluia. Seja qual for o seu problema, de ordem financeira, de ordem de saúde, seja qual for o teu problema, para Deus não há o impossível. Agora, para você não ter isso, pensa em Jesus. Portanto, nós que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, somos cercados, deixamos o embaraço e o pecado que tanto de perto nos rodeia e corramos cara a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus. Não para o seu irmão, não para o problema do seu irmão, não para o defeito do seu irmão, não para a falha do seu irmão, mas olhando para Jesus, olhando para Jesus. Nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas querem cobrar dos outros. Esse não é o evangelho. O evangelho é o que você vive, e com a sua vida ela tem poder para transformar o próximo, ela tem poder para incomodar aquele que está andando no caminho errado, porque Jesus está na casa, e quando Jesus está na casa, as pessoas percebem. Se Jesus estiver na sua casa, se Jesus estiver na sua casa, os seus vizinhos vão logo saber. Não adianta colocar uma faixa na porta da sua casa dizendo que é crente, ligar o som bem alto competindo com o camarada que está fazendo balada lá para dizer que você é crente. Não, é você viver, andar com Jesus. No capítulo 4, versículo 12 e 13 de Atos, a Bíblia diz: e eles se maravilharam, porque tiveram conhecimento de que esses, apesar de serem homens indoutos, iletrados, falavam com ousadia, e ficaram sabendo de que
que estes haviam estado com Jesus. O tema não tem jeito. Se quiser falar do tema, tem que falar de comunhão. Se quiser falar do tema, tem que falar de integridade. Se quiser falar do tema, tem que falar daquele que anda com Deus. Irmãos, escute o que eu vou dizer aqui. Não está faltando pregador, não está faltando profeta, não está faltando cantor, não está faltando crente, não está faltando teólogo, e nem tão pouco problema. Está faltando crente, está faltando quem anda com Deus, está faltando aqueles que aonde chegam mudam a atmosfera, aonde chegam a sua presença toma conta. Queria fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus estivesse aqui agora, fisicamente, tinha espaço aqui? Tinha. Jesus chegou em Cafarnaum, estava na casa, e a Bíblia diz que a multidão era tanta que precisaram destelhar a casa para descer o paralítico e Jesus o curar. Aquela mulher do fluxo de sangue, para chegar até Jesus, teve que romper pela multidão. De fato que Jesus disse assim: alguém me tocou. E eu vou fazer outra pergunta. E Jesus não está aqui, não? Jesus está aqui? Você que Jesus está aqui? E por que você não deu glória a Deus aí? Ou você só dá glória se sentir um arrepio, ou você só dá glória se a canela esquentar, ou você só dá glória se sentir um gozo na alma, ou você só dá glória se achar que está crendo. Se você não crê, ele está. Se você sentir, ele está. Se você não sentir, ele está. Se você não sentir nenhuma manifestação, ele está presente aqui. Perto está o Senhor dos que o invocam. Sabe por que os cultos? Isso não é aqui não, porque aqui eu estou vendo que é culto avivados, eu não sou muito crente. É lá, meu congresso. Os cultos de antigamente, você ouviu os antigos dizerem assim: pastor Modesto, Pedaço Cristo, pastor de Glória Sagrada, Cícero de Lima, Paulo Lemos Macalão. E quando chegava no culto, era fogo. Quando chegava no culto, Jesus já estava batizando. Quando chegava no culto, o doente chegava mal, saía curado. Por quê? Qual a diferença de hoje? Nós temos facilidades. É que os crentes vinham para a igreja para ouvir Deus falar. O pregador não sabia nem conjugar o verbo. Chamava Jesus de Genésio, mas quando abria a boca, Jesus curava. Mas por quê? Porque a igreja vinha pedindo: fala conosco, Senhor, fala conosco, Senhor. Sabe por que muitos pregadores e cantores têm que fazer malabarismo para que o povo escute, para que aconteça alguma coisa? E tem uma coisa: se o pregador pregar e tiver aquela mensagem espada, chata e comprida, nunca mais chama. Ele pregou a palavra. O cantor prega o mesmo, não sendo contra nem fazendo apologia, canta o mesmo 10 vezes, o povo gosta. Agora vai o pregador voltar aqui e repetir a mesma mensagem, não tem mensagem. Ou é eu que não estou escutando Deus falar? Fala, Deus. Ou é eu que não pedi para Deus falar comigo? Toma uma cipuada aí. Dê glória a Deus se não puder, senão diga ai, ai, ai. Se você puder glória a Deus e entendeu esta palavra, não tem glória ao Senhor. É porque o povo já vivia e já vinha na atmosfera de Deus, meditando em Jesus de dia e de noite. Aquela mulher do fluxo do sangue vinha pensando: se eu tão somente tocar nas orlas dos vestidos de Jesus, eu serei curada. Jesus está aqui nessa noite para te curar. Ele está aqui nessa noite para te salvar. Ele está aqui nessa noite para operar milagre. Ele não mudou, ele é o mesmo.
surpresa. Mas tem uns camaradas que parece que adivinha, tem termômetro, tem algum poder para se perceber na oração. Domingo, 1 hora de oração. Eu vi que alguns se levantaram, ficaram. Mas que tem a cura no joelho. No outro domingo, 50 minutos. No outro domingo, 40 minutos. No outro domingo seguinte, pô, chega aos 50. Tem alguns que essa perceber chegar depois das 8 para chegar fora da oração. O Espírito Santo está indo ele atrás dele com brasa de fogo. Ele está fugindo. Desperta a dor enorme dentre os mortos. É Cristo que revelará. Não gasta tempo falando mal de igreja, de pastor em Facebook, em rede social. Vai falar de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Essa é a mensagem dos antigos, essa é a mensagem dos pais da igreja, e fizeram efeito. Mas irmão, nós vivemos uma carnalidade na dimensão da carne tão grande, que sabe para que serve os louvores? Sabe para que serve os hinos? Não é para pregar, pode usar para pregar, mas não foi feito para isso. Foi feito para trazermos a atmosfera divina, para que quando a palavra for falada, ela tenha facilidade de alcançar o seu coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela não vem por testemunho, a fé, ela vem pela palavra. A fé não vem por música, a fé, ela vem pela palavra. Você quer fé? Se alimente da palavra, coma a palavra, absorva a palavra, medite na palavra, ande na palavra, cante na palavra, adore na palavra, viva na palavra, pense na palavra, e os milagres vão começar a acontecer. Aí vai ser fácil pensar nas coisas que estão em cima. Você não vai forçar para pregar. Eu estava em Mogi das Cruzes, num bairro chamado Jundiapé. E quando eu entrei numa área de plantação, tinha muitas barraquinhos na beira, na extremidade das plantações. E cada um tinha uma média de 5, 6 pessoas embriagadas, alcoolizadas, viciadas. E eu cheguei numa turma, e os irmãos me apresentando, nós começamos a conversar. E um senhor, para entrando 50 e poucos anos, olhou para mim e disse: eu queria lhe dizer uma coisa. O senhor disse: diga, mas antes, eu quero dizer uma coisa. Eu sou homem, viu? Eu falei: tá bom. Eu quero dizer uma coisa, mas eu sou homem. Tá bom, estou entendendo. E os outros começaram a rir. Ele disse: pois não, quando o senhor chegou aqui, eu senti uma coisa gostosa. Eu senti uma alegria. Eu senti algo. Eu olho para o Senhor, eu vejo que tem uma alegria. Eu disse para ele: isso é Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus continua salvando. Glória a Deus. Mas Jesus não mudou, a igreja não mudou, o Espírito Santo não mudou, a palavra não mudou. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. O Deus que curou no passado, Ele continua curando no presente, Ele continua batizando com o Espírito Santo. Quer ver as coisas acontecer? Fale de Jesus, fale o que Ele faça. Salmo 77, versículo 9 em diante, o salmista diz: tu estás calado, Senhor, estás indignado contra nós, mas eu vou velar, eu vou contar tuas maravilhas antigas, eu vou falar dos teus prodígios, porque tu és o único Deus que faz milagres acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer criar uma atmosfera ao seu redor? Pense nele, medite nele. Se tem uma coisa que Deus procura, é verdadeiro adorador. Capítulo 4, a conversa, o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. Jesus diz: o Pai procura a tais que assim fazem. Sabe o que é adorar? Adorar não é pregar, adorar não é cantar,
Porque se assim fosse, muita gente que não era adorador. Você adora, mesmo quando você está sovejando, falseteando, aquele que você não lembra todo, que você começa a cantar e depois inventa a letra, mas começa a adorar. Lá no tanque você chora, lá na pia você adora, lá no serviço as lágrimas quentes descem o rosto, porque você está adorando. Deveria juntar barco evita piori, scendere qui per retto, se ne cammini tutti mi ne matar galasè, remitivi dormiti che mi ne patto termiti si prepara, e esameni turchi mi lencedi, giri perdi no turque penetrar. A verdadeira adoração está aqui nessa noite, se isso é verdade, levante a sua mão e adora. Você não sabe fazer a brasa esquentar? Quando você coloca lá o acendedor, quando você coloca lá um papel molhado com azeite, com óleo, depois toca fogo na ponta seca e o fogo continua, daqui a pouco a brasa, a brasa vai pegando fogo e você assopra, e daqui a pouco você vai soprando, daqui a pouco não precisa mais assoprar, porque de incandescente vira chama. Paulo escrevendo a Timóteo diz: avivas o dom de Deus que é em ti, desperte o dom de Deus que é em ti. E essa expressão no grego original significa abanar uma brasa até que volte a pegar fogo. Eu tenho uma notícia, uma revelação de Deus para você nessa noite. Deus não tomou o seu dom, o dom está aí em você. É só voltar a adorar, é só voltar a glorificar. Eu não dou glória a Deus só porque eu sinto, eu dou glória a Deus porque eu creio. Você já deu glória hoje? Vai para teu irmão, para tua irmã. Você já deu glória hoje? Você já pensou nas coisas de cima? Você já pensou no céu? Você já pensou no arrebatamento? Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Aí, que Deus não pentecostal diz assim: na Assembleia de Deus é a mesma coisa, todo culto é a mesma coisa. Uma oração, 3 hinos da harpa, uma palavra, oportunidade de conjunto, e depois 1 hora, 40 minutos de palavra, não tem palavra. Mas eles são a mesma coisa. 1 hora em pé cantando, o mesmo conjunto, 1 hora em pé, 40 minutos pedindo oferta, e depois 1 hora o camarada pregando. Quando prega, é a mesma coisa. O que muda é a essência. Lá e cá, se tiver unção, a coisa começa a acontecer. Porque tanto Deus pode usar lá, como Deus pode aqui também. Porque a sua presença é quem faz a diferença. Se isso é verdade, você pode adorar. Aleluia, 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 aleluia. Como é que você adora? Como é que você passa o dia pensando, meditando, adorando, glorificando? Ou você só lembrou de dar glória a Deus porque hoje você está no culto, porque alguém lhe trouxe aqui, ou porque nem assim você dá glória a Deus? Aí Deus pregador diz assim: ei, moço, dá glória a Deus, assim mesmo, frio do jeito que você está. Aí os irmãos dizem: camarada, está apelando. Mas a Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ainda que Paulo escreveu aos Romanos por causa da perseguição. Mas que tempo nós estamos vivendo hoje? Porque aqui para nós temos crentes que não são crentes. São agentes secretos. 007. Ninguém sabe que é crente. Se brincar, nem diabo sabe que o camarada é crente. Passou 10 anos do lado dele, uma amiga dele ficou confundido. Então, aqui não. Você é de sangue nasceu dele? Não, é aqui da igreja. Mas ele é crente? Ele nunca falou. Irmãos, mas o crente genuíno e verdadeiro, ele não se intimida, porque a Bíblia diz que os tímidos
não herdarão o reino dos céus. Timidez não é uma timidez biológica, é a timidez de aquele camarada que não tem fé. Ah, pastor, eu não sei falar. O camarada calado está na porta, lá sentado. O pastor deu oportunidade para ele, não quer parar de falar. Começa a falar de Jesus. Estava lá na praça, eu não estou crente, pastor. Eu vou para a praça pregando. Aí eu vou lá falar de Jesus para ver se eu sou crente de verdade. Eu estava lá e eu disse: buscar um testemunho. Pega o microfone aqui. Ele disse: não, eu sou tímido. Eu falo aqui sem microfone mesmo. O povo estava passando, não estava ouvindo. Daqui a pouco deu o microfone para ele. Ele pegou o microfone e começou aqui para ele parar. O camarada começou a falar de Jesus. As pessoas começaram a chegar ao redor. É um santo que faz a diferença. Se você tem graça, você não consegue ficar calado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem graça aí, 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 tem graça aí. Onde tem graça, a coisa acontece. Se você tem esta presença, se um dos poetas nossos da área cristã diz: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, Jesus é a luz. Jesus é a luz perfeita. A luz brilhou nas trevas e as trevas não puderam suportar a sua presença. Glória a Deus. Jesus está aí. Jesus está aí. Jesus está aí. Jesus está aí. Se Jesus está aí, Paulo disse: ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus está aí, você tem que falar dele. Um jovem ligou para mim a semana retrasada e disse: pastor, eu estou alegre. Eu disse: o que foi? Eu não consigo ficar calado. Dá vontade de falar de Jesus para todo mundo. Disse: passa a vontade, não, começa a falar agora. E ele começou a falar, e começou a trazer pessoas para a igreja, e Jesus começou a salvar. Fala o que ele faz, fala. Aquela mulher samaritana junto ao poço, ouvindo Jesus, saiu para sua aldeia, e a maior evangelista no mesmo dia se tornou. A Bíblia diz que ela trouxe toda a sua aldeia para ouvir Jesus falar. Você está pensando em Jesus? Está pensando em Jesus? Ou a namorada é maior do que Jesus? Está pensando em Jesus? Ou o namorado é maior do que Jesus? Está pensando em Jesus? Ou a tua necessidade é maior do que Jesus? Está pensando em Jesus? Ou o teu problema é maior do que Jesus? Está pensando em Jesus? Ou a tua amargura é maior do que Jesus? Meu irmão, minha irmã, abra a tua boca e adore a Ele, porque Ele é rei, porque Ele faz, porque Ele cura, porque Ele batiza, porque Ele renova, porque Ele liberta. Pastor, você está dizendo isso porque não sabe o problema que eu tenho. Meu filho era para estar aqui no meio desses adolescentes, eles não estão. Então começa a dar glória, porque Ele vai abrir a porta da salvação da tua casa. É aqui nós ouvimos um jovem cantar: me adora, que eu salvo, me adora, que eu curo, me adora, que eu liberto, adora Ele, e o milagre vai começar a acontecer. Pensa nele, pensa nele, pensa nele, pensa nele. Aleluia. Aleluia. Essa madrugada eu acordei, levantei e fui orar. Comecei a orar, pastor. A minha mente começou a vaguear. E quem disse que conseguia orar? Você quer ver o pensamento surgir? Bata o joelho para orar. Num raio de 500 metros, que houve silêncio o dia todo, estoura briga de cachorro para todo lado. As crianças que passaram o dia todo calado, é você dobrar o joelho que elas começam a gritar. O vizinho que fazia um mês que não falava com você, inventa de bater na porta naquela hora. O celular passou o dia todo sem tocar, toca naquele momento, fecha a porta, entra no teu quarto, desliga o celular e você vai ouvir Deus falar, porque Ele continua o mesmo. Aí eu não consegui orar, sabe o que eu fazer? Eu fui ler a Bíblia. Fui encher a mente dele, fui pensar nas coisas do céu, fui adorar.
fechei a Bíblia e aí eu li gostoso. Aí eu falei com ele, aí eu senti a presença dele. Ele está aqui nessa noite. Fique de pé, por gentileza. Não quero ser extensivo demais, mas eu quero orar por você nessa noite. Antes de fazer o apelo, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Pensa nele, medita nele, e ele fará o que deseja o teu coração. Aleluia. Feche os seus olhos. Agora eu quero que você escute a oração. Depois você ora. Querido Deus, te sou grato nessa noite por tudo quanto temos conseguido, por tua palavra que desce aos nossos corações. E aqui o conselho da tua palavra é que pensamos em ti, é que meditemos em ti, é que o nosso coração de dia e de noite esteja guardado na tua palavra. Agora abençoa o teu povo que ouviu a tua palavra, e no nome de Jesus, ó Deus, eu uso a autoridade do teu nome pelo poderoso Espírito Santo e digo agora em nome de Jesus: seja curado agora toda sorte de doença, enfermidade, caroço, câncer, todo espírito cancerígeno vai saindo agora. Põe a mão sobre o seu coração e comece a receber a cura divina agora. Em o nome de Jesus, eu decreto a saúde. Em o nome de Jesus, eu decreto a cura divina sobre a sua vida. Receba a cura no poder do nome de Jesus, porque não pode resistir no nome de Jesus. Eu declaro a tua saúde agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, todo mal não pode permanecer nas cordas vocais, na sua mente, nos nervos, na pele, nos ossos, nos músculos, nos órgãos. Eu ordeno no nome de Jesus que todo mal saia. Eu digo agora, comece a receber a unção do Espírito Santo. Receba a unção de Deus agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, começa da glória. Receba no nome de Jesus agora o dom do Espírito Santo. Abra sua boca e dê glória a Deus. Esqueça seu irmão que está ao seu lado, à sua direita, na sua retaguarda, à sua dianteira, e comece a adorar. Em nome do Senhor Jesus, recebe do Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebe o dom do Espírito Santo agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Abra sua boca agora. Abra sua boca e glorifica. Exalta o nome do Senhor Jesus. Abraça o irmão à direita, à sua esquerda. Ore por ele nesse momento de oração. Pai, em nome de Jesus eu oro agora e peço sobre a vida de Deus Filho a unção do Espírito. Em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo. Recebe o revestimento. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Em nome de Jesus agora, receba a experiência da presença do Senhor. Oh, em nome de Jesus, receba a unção do Espírito. Receba um samba agora, toda tristeza, toda raiz de amargura, todo impedimento sai, porque a unção quebra o jugo, a unção quebra o jugo, a unção quebra o jugo. Receba no nome de Jesus a unção do Espírito, receba no nome de Jesus a alegria do céu, receba no nome de Jesus a unção do Espírito sobre a sua vida e seja cheio do Espírito Santo. Aquilo que o apóstolo João não pegou e queimou os pontos.
sei que a gente não pode fazer nada, mas a gente não pode mesmo. Mas quando a gente está com o Senhor, a gente consegue fazer coisas grandes, porque o Senhor permite para que o nome dele seja glorificado. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que ele me deu de estar na frente de um trabalho assim pela primeira vez, liderando uns adolescentes, que hoje para mim é tudo. Muitas vezes eu me pego pensando, né, meu Deus, eu tão jovem assim, o Senhor já colocou essa responsabilidade nas minhas mãos, mas o Senhor me escolheu e eu sei que Ele vai me capacitar. Hoje eu aprendo, amanhã eu posso estar ensinando alguém daquilo que eu aprendi. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer muito por tudo que vocês fizeram por nós, por todos os ensaios, tá? Eu peço que vocês aguardem um pouquinho depois que acabar o culto, que a gente tem uma lembrancinha para dar para vocês. Quero agradecer também ao pastor Gilvan, que confiou esse trabalho nas nossas mãos. E como forma de agradecimento, quero que o Cauê entregue algumas lembrancinhas para o cantor que esteve aqui cooperando conosco, com o pregador da noite, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Todos os pastores aqui que estão presentes neste altar, que o Senhor os abençoe, amém? Quero também agradecer às regências, porque se não fosse por vocês, nem o INDE estava pronto. O Senhor também colocou uma nova regente na nosso grupo, que é a Patrícia Fontes. Que você seja muito bem-vinda, que o Senhor venha te usar grandemente diante desses adolescentes. E também, como forma de agradecimento, a Nath vai estar entregando uma pequena lembrancinha para vocês, tá? É pequeno, mas é de coração. E também eu não posso esquecer de agradecer a minha líder Elisandra, né? A minha primeira líder, que o Senhor preparou para estar junto comigo, que é muito mais do que uma líder, é uma amiga que o Senhor me presenteou. E eu louvo a Deus pela vida dela. E dia 2 agora, que passou, foi o aniversário dela. E também, ela não sabia disso, mas como forma de agradecimento, eu quero estar presenteando ela com uma simples homenagem, porque você é merecedora de tudo isso, porque você orou, você buscou junto com a gente, e isso não teria acontecido com o seu esforço. Eu te amo muito e Deus tem muito mais com vocês, adolescentes, não sei comigo nem com você,